mais uma vez a todos e a todas. É uma alegria estarmos juntos. Nosso intuito é de que nosso coração e o nosso pensamento estejam mais próximos de Jesus. Hoje a gente tem que conversar um cadinho a respeito de crer e agir. E é muito legal essas duas palavras, essas duas expressões. Elas dão um pano para manga quando a gente começa a avaliar a nossa própria vida. Vamos começar com crer. O que é crer? Qual certo modo é a ideia que a gente pode se referir à crença? A doutrina espírita, ela nos ajuda a pensar muita coisa. E a crença é uma das coisas que lá na lei de liberdade a gente é chamado a entender. Porque o crer faz parte de um negócio lá, de um trem que chama liberdade de consciência. Tá. Mas o nosso intuito aqui não é complicar, é descomplicar. Quais são as suas crenças? Quais são as crenças que têm dirigido a sua existência? Crença, nós podemos, de certo modo, aliá-las à ideia de ideia. A crença é aquela ideia que orienta as ações, os sentimentos, pensamentos. Crença é aquilo que orienta os passos, o modo de ser, uma forma de se portar. Crença orienta conduta. A crença é aquilo que, de certo modo, representa o projeto. Representa um projeto. Quando falamos em crença, a gente está ligando esse conceito à noção de ideia. Quais são as ideias que orientam a nossa vida? Em qual direção essas ideias têm nos levado? Por exemplo, os nossos pais nos conferem aí preciosos recursos na educação familiar. A gente vai sendo, no percurso do tempo, educado. A gente vai recebendo as orientações, às vezes, aquelas chamadas de atenções, as advertências. Quem nunca passou por aquele momento que a gente foi chamado a pensar, né? A gente escuta assim, vem cá que eu preciso falar com você. Aí a gente já treme as bases, já começa a pensar assim, meu Deus, né? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? O que eu errei? A gente já, de certo modo, já vem à nossa mente, assim, uma certa ansiedade. Vai desaguar alguma coisa um pouco delicada. E aí, nessas horas, a gente se apresenta e tudo, né? Já fica mais assim, acuado, mais recolhido. Sim, sim, não, não. As respostas são mais curtas. E a gente começa a ouvir. Quem nos fala, muitas vezes, vai nos trazendo ideias. Essas ideias que os nossos pais, por exemplo, responsáveis, enfim, quem esteja conversando conosco, elas são baseadas em crenças. Crenças que, de certo modo, esses corações carregam, que os ajudam a pensar a vida, que os ajudam a refletir sobre a caminhada. Todos nós trazemos crenças, consciente e inconscientemente. E essas crenças muitas vezes são avaliadas, por exemplo, quem já não ouviu o termo crença limitante, nossa, que hoje em dia entra no palco das discussões, temos que tomar cuidado com as crenças limitantes, porque elas nos limitam, logicamente. Então, as crenças perpassam-nos o espaço da vida, o movimento das ideias. A todo instante, a gente recebe ideia. Se você assiste, por exemplo, um vídeo do YouTube, né, não sei qual vocês gostam, os YouTubers preferidos, os blogueiros de plantão que vocês mais assistem, se é tipo um Casimito, né, que comenta lá
os joguinhos da Copa nesse momento, comenta os jogos de futebol, se é Felipe Neto, enfim, a todo instante a gente está recebendo uma chuva de ideias que partem de crenças que as pessoas têm, a forma que elas veem a vida. Tem pessoas que às vezes parecem estar vomitando, porque nos seus vídeos, naquilo que vai trazendo, vai despejando tanta coisa, e a gente precisa aprender também a filtrar bastante. Porque nem tudo que nos chega, todas as crenças que estão à nossa volta e que permeiam a nossa vida, elas são as melhores. A gente é chamado a se reinventar. Porque ao mesmo tempo que a gente é tipo aquele ralinho que escoa onde é toda a água, a gente precisa ser também filtro. Porque senão nós vamos virar um combo de tudo que as pessoas pensam, sem, contudo, entender a nossa identidade. Porque crença também está relacionada à identidade, a como você se enxerga, a como você se percebe. E se você, de certo modo, você traz tudo para dentro de você, não reflete sobre o que você pensa, você acaba se tornando sujeito de crenças e perspectivas de vida que não fazem parte de você. E a pior coisa, né, da existência, do espírito, é você seguir uma trajetória, você avançar por um caminho que não lhe é próprio. É a pior coisa que traz insatisfação e que dói para danar. Traz uma coisa que a gente chama de vazio. O que é o vazio existencial? É quando você, muitas vezes, encheu-se tanto de crença, mas esvaziou-se de si mesmo. As suas crenças, a maneira, as ideias que você tem cultivado, a maneira que você tem caminhado, não encontra correspondência com aquilo que faz parte da sua identidade, com aquilo que você de fato é. A gente é chamado, então, a pensar sobre esse elemento importante. As crenças que nos orientam a vida. As crenças, elas podem ou não ter fundos de verdade, as crenças podem ou não ter fundo na ciência. O Espiritismo, por exemplo, é um conjunto de crenças, porque são ideias que se articulam em conceitos a orientarem a nossa vida, a nos ajudarem a pensar sobre nós. Só que a forma que às vezes a gente lida com o Espiritismo é desastrosa, porque o Espiritismo prima pela liberdade de pensar. E às vezes o que a gente menos faz na doutrina espírita é pensar, é refletir, e aí fica muito danado. O pensar, o refletir, faz parte da vida, é uma necessidade absurda que a gente não pode se desligar jamais. É imprescindível filosofar. É imprescindível a gente pensar e repensar a nossa existência, a nossa caminhada, a nossa identidade, como a gente se enxerga, como a gente deixa de se enxergar. As nossas crenças vão nos ajudando a lidar com o nosso mundo interior. Mas não bastará na vida simplesmente a gente crer, a gente ter ideias, a gente, de certo modo, elencar para a nossa trajetória aquilo que vai orientar os nossos passos. Não basta ter projetos. A gente precisa também pensar em ação. Porque se a crença é o movimento da ideia, a ação é o movimento do sentimento, é o movimento da alma em direção a alguma coisa. Nos cabendo também avaliar aonde as nossas ideias têm nos levado. Porque é impossível ter crenças sem pensarmos aonde essas crenças estão nos levando. Aonde o que a gente cultiva vai nos levar. E é impossível também a gente pensar, né, em ação sem falarmos da onde a gente vai chegar com os movimentos que a gente tem feito. Pensa num jogo de xadrez ou de dama. Cada mínimo movimento vai dizendo a respeito, né, da sua vitória, da sua possível derrota. Cada mínimo movimento diz respeito aonde você quer chegar, aonde você pode chegar. A gente tem objetivos conscientes e inconscientes. Tem tanta coisa que a gente faz e que às vezes a gente não sabe a explicação. Mas que inconscientemente, se a gente for
conscientemente, se a gente fosse dar conta, existem motivações. Às vezes você briga com uma pessoa que está na base. Às vezes você mesmo não sabe responder por que você está brigando com o outro. Mas se você for fazer uma análise comportamental e você pensa assim, nossa, eu acho que naquele momento que eu briguei com o outro, que parecia sem motivo, eu estava um cadinho com ciúme, estava com uma invejinha, né? Alguma coisa povoou o meu ser que me fez tomar aquela postura. As nossas atitudes em si, elas dizem respeito também aonde a gente quer chegar. Tudo que o espírito faz, toda movimentação, seja interna, seja externa, de ideias ou de sentimentos, de ações, elas nos falam profundamente sobre esse anseio de chegar a algum lugar. Esse anseio de chegar a algum lugar. A gente nunca se movimenta sem propósito. A gente nunca faz nada simplesmente por fazer, tô de bobeira. Sempre tem um fundo, que seja um fundo, né? Tipo assim, eu quero não fazer nada, então eu vou fazer isso. No fundo, a gente está sempre se movimentando, né? Estamos na época de Copa agora, e é legal, né? Não sei se vocês estão acompanhando os joguinhos ou não, mas indiretamente estou acompanhando, né? No jogo do Brasil, por exemplo, os vizinhos me ajudou a entender o que estava acontecendo, porque eu estava fazendo trabalho da faculdade, e aí os vizinhos estavam, assim, bastante eufóricos, muito felizes com o Brasil, e cada grito fraterno, assim, que ecoava da janela, eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo nesse jogo? Tá parecendo guerra, porque toda hora tá gritando, um negócio, assim, complicado, mas aconteceu, né? Mas algo nos jogos que é interessante. Nada, vamos dizer assim, tudo é pensado, tudo é articulado com qual fim, com qual desejo. Existe uma ambição, né? A ambição maior, ganhar o jogo. Mas vão existindo objetivos menores que vão como que permeando os mínimos detalhes, os mínimos passos. Um passe que você dá, um cruzamento que você faz, tudo tem objetivo. E pensarmos, então, sobre crenças, sobre ações, pensarmos sobre crer e sobre agir, é falarmos, então, desse nosso anseio. O que a gente está querendo? O que de fato o nosso espírito tem ansiado? O que a nossa alma tem pedido? Porque na juventude, às vezes, é um momento que a gente mais está sujeito, por exemplo, às coisas que acontecem ao nosso redor do que propriamente dito a gente tenha uma posição, alimente um propósito. Na juventude, a gente, às vezes, está muito mais ligado, por exemplo, aquilo que acontece fora de nós. O que acontece do lado de fora, às vezes, impacta tanto do lado de dentro que vai nos orientando. Só que sem a gente perceber, nós vamos deixando um período bom da vida passar sem que a gente tenha nutrido alguma coisa que efetivamente nos leve a algum lugar. Pensemos, existir, né? Deus nos dá um combustível extraordinário para viver. E toda essa movimentação é gasto de força. Imaginemos você, quando você fala assim, quero chegar em determinado lugar. Eu não sei se aí a cidade onde vocês estão é um pouquinho grande ou não, mas aqui Uberlândia, eu acho que de ponta a ponta, a cidade onde eu moro, tem 50 quilômetros de uma ponta a outra, né? Então é um tempinho bom. Se eu tenho um objetivo, né, e ainda mais com o combustível do jeito que está, um pouco carinho, a gente precisa maximizar os recursos. Então, a gente coloca no GPS para buscar a melhor rota. Mas imagina se eu fico dando voltinha, eu gasto combustível, depois vou ter que abastecer e eu não cheguei em lugar nenhum. A vida pede, então, no percurso do tempo, porque chega um momento que a gente começa a refletir, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? O que eu tinha que estar fazendo? Há um sentimento interior de que está faltando alguma coisa. Porque ninguém encarna, ninguém desce na Terra simplesmente para ocupar um lugar.
aqui ter um corpo, sempre existe propósitos maiores. E é o que, de certo modo, a gente é chamado a pensar nos nossos propósitos. Porque crer e agir está ligado ao propósito, e propósito está ligado à obra que a gente quer construir, aquilo que a gente quer realizar, aquilo que, de certa forma, nós temos o desejo de edificar. Os nossos heróis, por exemplo, quem assistiu o desenho animado, quem gosta de Marvel, não sei se vocês assistiram ou não, Pantera Negra, para sempre. Alguém assistiu aí? Levanta a mão assim. Alguém assistiu ou não? Aí tem cinema? Tem. Vocês assistiram o filme, sim? Uai, credo, então o pessoal tá bem adiantado. É, é um filme interessante, né? Muito interessante. Vocês gostaram ou não? Mais ou menos? Assim, eu não sei se eu gostei muito, porque eu dormi. Eu fui ontem, aí eu dormi, assim, da metade. Eu acordei numa hora boa, assim. Eu acordei numa hora boa. Mas é um filme interessante. Porque se vocês pararem para pensar, o pessoal de Wakanda e tudo mais, eu não vou saber falar o nome dos personagens. Então, me perdoem a dificuldade. Mas tanto o pessoal de Wakanda, quanto também daquele outro agrupamento, que é um nome difícil, eles tinham propósitos. E eles estavam dispostos a defender esses propósitos. Eles, de certo modo, estavam lutando por aquilo que eles acreditavam que era certo. Então, a trama toda vai acontecer porque um acredita que é certo uma coisa, outro acredita que é certo outra. O pessoal queria ser aquela cientista para matar ela. E aí, os wakandanos, eles queriam cientista para proteger. E aí tinha os interesses dos outros países que estavam também lutando, porque eles queriam ela, porque ela tem uma inteligência extraordinária, ela poderia fazer um negocinho lá para o Vibranium, encontrar Vibranium. Então, no meio disso tudo, dessa trama, cada um lutando pelas suas crenças. Cada um lutando, batalhando por aquilo que achava que era certo. E o conflito se deu porque não existiu entendimento e compreensão das partes. Cada um lutou pelas suas crenças, agiu conforme o que achava certo, movimentou os seus potenciais. Só que virou um diálogo do quê? De surdo. Porque é o meu jeito que vai imperar, não, é o meu jeito que vai imperar, não, é o meu jeito que vai imperar. E aí deu no que deu. Só que a reflexão final ela é muito importante. Não pode dar spoiler, não sei. Não fala no final. Então, poxa, seria perfeito para reflexão final, né? Mas está tudo bem. Vamos nos conter aqui, né? Vamos readministrar essa reflexão. Mas cada um lutando pelo que achava certo. E às vezes dentro de casa a gente é desse jeito. A gente é desse jeito. Cada um batalhando pelo que acha que é certo, mas sem ninguém conseguir se comunicar. Sem ninguém conseguir se entender. E a nossa casa vira Marvel. A nossa casa vira Marvel. Porque se começar a descrever os raios que saem do nosso olhar, né? A vontade de queimar, lançar fogo sobre os outros, a gente começa a pensar, meu Deus, né? Só faltou imaginação aqui e a gente estava na nova trama da Marvel. Porque a gente tem um potencial muito grande em jogo. E a gente tem uma disposição muito grande para defender as nossas ideias, as nossas crenças.
E a gente utiliza, movimenta as forças da nossa alma de uma forma muito forte para aquilo que a gente quer. Isso dá para ver, né? A gente, não sei se tem alguém teimoso e tudo mais, aí a pessoa teimosa é uma pessoa que está a caminho, assim, né, de uma postura necessária diante da vida. Só que o teimoso não sabe a hora de parar. Não sei se vocês já conviveram com alguém teimoso, mas é a pessoa que tem uma determinada ideia, uma determinada crença. E ela fica naquilo, e não abre mão. E tem horas que é necessário abrir mão da nossa ideia, para que a gente possa ver as coisas fluindo, e a gente aprende também. Porque a pessoa teimosa também sofre. Porque é tipo aquela pessoa que ela fala assim, eu vou correr 10 quilômetros. E aí chegou 3, né? Tipo assim, meio sedentário, resolveu de uma hora para outra, né, fazer aquela movimentação intensiva. E aí com 3 já está acabada, né? Só a capa do Batman. E aí vai os 7 quilômetros finais se arrastando, porque não entendeu os próprios limites. A gente precisa tomar cuidado com as ideias que a gente nutre, a maneira que elas vão nos colocar a viver as experiências. Porque, e aí, a fala de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que é a pessoa cansada? A pessoa que está no limite. O que é a pessoa sobrecarregada? É a que passou do limite. Jesus, ele quer lidar com 2 tipos de pessoa. Quem está andando no limite e quem já passou do limite. Quem está no limite se sente cansado. Quem passou do limite, né, se sente sobrecarregado. É aquela pessoa que está sangrando muitas vezes, que está muito machucada e que às vezes ignora as próprias dores. O Cristo caminha nessas 2 perspectivas. Aí o que ele vai dizer? Ele fala, eu vos aliviarei, ou seja, galera, vamos descansar, respira. É aquelas pessoas afobadas, afoitas, que querem tudo, mas não conseguem chegar em lugar nenhum. Ele fala, respira, vem cá, vamos conversar, chega mais. E aí ele para e nos ajuda a experimentar o respiro. Coisas que às vezes a gente não consegue. Porque tem um sentimento, uma emoção chamada ansiedade, que às vezes é muita. Porque a gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, sem reavaliar a maneira de conduzir os nossos passos. É preciso possuir propósitos, mas entender que eles também têm tempo de realização. Tempo de realização. Então, ele não só diz, vinde a mim. Ele fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Né? O que ele está falando? Olha, gente, para vocês que estão no limite, estão passando da conta, vem cá, vamos conversar. Vamos reavaliar. Aprenda um pouquinho. Aprendei comigo, sou manso e humilde de coração. Pessoa mansa é aquela pessoa calma. Que quando você está irritado, por exemplo, até a pessoa calma te irrita, porque você está naquela agitação. Mas calma. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, eu não quero ser melhor que vocês e eu tenho um cadinho de paz. Vamos conversar, vou ajudar. E ele coloca, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não vou pesar para ninguém. E às vezes a gente, na nossa forma de conduzir a nossa visão sobre Jesus, a gente pesa muitos trem, sendo que na verdade ele está disposto, ele já está vendo que a gente está quebrado, está só o caco, e não vai afundar de vez. Ele vai erguer.
O objetivo do Cristo é reconstruir, e por isso ele vai nos ensinar, para que a gente revise as crenças e comece a orientar melhor o nosso caminho, as nossas ações. Tem pessoas que simplesmente querem o melhor, mas estão agindo distante do que creem. Tem pessoas que têm ideias ruins, mas estão tentando, assim, de algum modo na vida, ainda estão acertando em alguma coisa. O objetivo é dar match entre razão e sentimento, nesse encontro perfeito, para que a gente possa se construir. E a gente chegar no que a mocinha lá do final do filme conseguiu, porque quando vocês assistirem, vocês vão pegar, vocês vão lembrar desse momento. Ela alcança o propósito e constrói obra. Quem equilibra sentimento e razão e elevam isso ao propósito, edificam uma obra que incontestavelmente fala por si. Realização, esse sentimento tão importante, ele é alcançado quando a gente consegue encontrar essas partes dentro de nós. Porque a gente, às vezes, é muito frágil. A opinião dos outros, às vezes, nos colocam muito para baixo e muito rápido. As críticas que a gente recebe, a forma que a gente vai olhar, é difícil, doído? É. Mas, às vezes, as críticas dos outros só fazem a gente rodar. A gente já não sabe para onde estamos indo. E a opinião do outro faz rodar, perder o caminho de casa. E se a gente vai entendendo um pouquinho melhor daquilo que nos nutre, daquilo que nos leva adiante, daquilo que nos movimenta, nós vamos encontrando mais alicerce. Imagina a sala de aula. É danado. Meu Deus, eu fui dar aula no estágio esses dias. Foi a minha primeira vez com muitos alunos, assim. Meu Deus, que pessoal encapetado. Foi difícil, desafiador. Só que eu tinha um propósito ao estar ali dentro da aula. E apesar de todo o tumulto, né? Todo mundo, claro, nessas horas todo mundo fica em silêncio, ninguém conversa, não tem piadinhas, não tem coisas, né? É super tranquilo. Sempre é assim, né? Ainda mais com o estagiário, que chega lá meio encolhidinho, né? Sem saber assim, meu Deus, né? Quem que eu tô lidando? É muito desafiador. Mas se a gente tem propósitos, a vida pode até nos fazer mexer, mas nunca nos derrubar. Porque é preciso a gente construir a casa sobre a rocha. Quando a gente pega as nossas ideias, os nossos propósitos e a gente cultiva eles sobre a rocha, né, que seria a virtude, que seria a paciência, que seria a humildade, as coisas vêm, nos mexem conosco, mas não nos derrubam. E a gente, às vezes, está faltando um pouquinho mais de propósito. E por isso, a gente constrói muitas vezes as nossas perspectivas, a nossa vida, em cima da areia. E aí, de repente, quando a gente menos percebe, tudo que acontece de fora está abalando de dentro. A gente é chamado, então, a construir fibra interior. E somente quem está em paz consigo mesmo, quem de fato entendeu um pouquinho de si mesmo, é que vai conseguindo conquistar esse território interior. Porque quando você se conquista, você pode estar até sozinho, mas a solidão só é ruim quando você é ruim para você mesmo. Se você for bom para você e tiver condições de se entender e se abraçar, tá tudo bem ter horas de solidão e momentos que você está simplesmente na sua própria presença. Mas não transforme o momento de estar sozinho com o pior instante possível, porque a nossa própria companhia deve ser extraordinária. Obrigado pela paciência e pela misericórdia de vocês.